tá? A PGR deu parecer favorável à ação, favorável à terceirização, no caso da ação que está sendo movida lá no STF, nessa questão de trabalhadores de aplicativo versus carteira assinada, né? Então vamos lembrar essa polêmica, né? O pessoal da Justiça do Trabalho e a esquerda de forma geral, por exemplo, o Sakamoto aqui, muitos advogados aqui, estão reclamando não da pejotização, esvaziamento silencioso da Justiça do Trabalho, né? O Sakamoto está usando tintas fortes aqui, não. Adeus 13º e férias e não sei que lá, vai acabar a CLT, não vai ter mais benefício nenhum. Na verdade, não é isso, tá? CLT continua funcionando do mesmo jeito que sempre funcionou. A questão só é que nessa ação vai ser determinado que, olha só, se a pessoa aceitou trabalhar como PJ, ela é PJ, ela é uma empresa. Então ela não pode entrar na Justiça do Trabalho. Ela tem que entrar na Justiça Comum. A justiça comum também, se tiver alguma regra de quebra de contrato e coisa e tal, ela entra na justiça comum, né? Essa é a decisão. E o pessoal tá chorando pra caramba aqui, porque a verdade é a seguinte: ninguém mais quer trabalhar de CLT, porque CLT é uma montanha de gastos. Às vezes o pessoal fica colocando como se 13º fosse o governo garante o 13º para você e as férias, olha que coisa bacana. Não, você paga por isso, meu amigo. É lógico que seu salário diminui para compensar esse tipo de coisa. É uma besteira. O governo não ajuda ninguém. Essa coisa de achar que CLT garante direito de alguém, não garante direito de coisa nenhuma. No final das contas, evidentemente que o seu salário é diminuído para isso, né? A mesma coisa vale para a jornada 5x2 e o que quer que seja aí que eles estão planejando fazer. O governo pode cagar uma regra qualquer que no final das contas vai ser cobrada do próprio empregado. Mas não pode diminuir o salário, Peter. Se diminuir o salário, não pode. É proibido. É beleza, mas eles demitem e depois, quando vão contratar de novo, contratam com salário mais baixo. Ou então, à medida que a inflação vai comendo o salário, né, eles não reajustam da forma adequada. Aí pronto, e tudo certo. No final, não tem como evitar isso, tá? O governo é incapaz de definir direitos para as pessoas. Isso é mercado, né? É o mercado que garante, o mercado de trabalho que garante as coisas. A única ferramenta que o empregado tem para garantir os seus direitos é a possibilidade dele pedir demissão. Se o patrão está trabalhando, tá cobrando muita coisa e não está pagando o suficiente, se não dá férias quando você quer e se a coisa está ruim na empresa que você trabalha, você pede as contas. É isso. Essa é a única arma que o empregado tem no final das contas. O governo não resolve nada, né? Só que como eu expliquei para vocês, isso eu sempre falei isso, tá? Eu falo isso há muito tempo, não serve para nada a CLT, mas era difícil. Antes eu pregava no deserto, pregava no vazio, ninguém prestava atenção no que eu falava aqui. Pode pegar meus vídeos lá de 2017, 2016, falando esse tipo de coisa, né? Só que o que aconteceu nesse meio tempo? Aconteceu a revolução dos trabalhos para o aplicativo. As pessoas começaram a experimentar trabalhar sem ser CLT e perceberam que é muito melhor mesmo. No final das contas, olha só, não é que, né, não é só aquele lunático lá do Ancapso falando as coisas, não, de fato é melhor. E é lógico que é melhor. É só você ver que tudo quanto é diretor e gerente que trabalha nessas empresas aí, prefere ser PJ do que ser CLT. Ninguém gosta de CLT, você não ganha nada com CLT. É uma idiotice esse negócio de que CLT te dá direito. Não dá direito a nada. Ele tem um custo enorme, imposto pra caramba, né?
todo mundo prefere CPJ, né? Aí o que que acontece? Naturalmente, quando as pessoas começaram a perceber que, de fato, trabalhar para o aplicativo, trabalhar sem ser CLT, é muito melhor do que trabalhar com CLT, você ganha muito mais, você tem no final das contas, assim, trabalho é trabalho, né? É sempre difícil, não estou dizendo que é fácil, vai enriquecer trabalhando de aplicativo, não é isso. Mas se você trabalhar direitinho, você consegue uma boa renda, você consegue fazer as coisas direitinho, né? E tem um monte de vantagens, como, por exemplo, uma coisa que é muito valorizada hoje em dia pela geração Z, que é justamente você trabalhar a hora que você quer, né? Eu hoje vivo isso também. Aliás, eu sempre trabalhei como consultor de forma independente, então nunca tive muito horário de trabalho. Sempre trabalhei para, mas nunca tive horário definido para trabalhar. Eu posso optar por uma hora, fazer uma coisa, não sei que lá, enfim. Não preciso ficar preso naquela rotina de tal hora, tem que trabalhar e coisa e tal. E é muito melhor, no final das contas, dessa forma, né? O pessoal que trabalha de Uber, que trabalha de entrega, o trabalho é trabalho, né? Chato pra caramba, tem que trabalhar, coisa e tal, mas a verdade é que no final das contas, se a pessoa quiser, ela trabalha muito num dia, no dia seguinte ela não trabalha nada, ela vai resolver algum problema, coisa tal. Isso é um conforto enorme para a pessoa, né? Só que para a esquerda isso é uma merda, porque a esquerda sempre se vendeu como a protetora dos trabalhadores. Olha, nós que garantimos as suas férias, não é você que está pagando, não é? Somos nós. É eu, Sakamoto, o Lully, nós que garantimos para você as férias. Nenhuma. Você, empregado, você que banca isso. Com a diminuição do seu salário, o fato de você ter férias, você ter 13º, é você que está pagando por isso. E a minha visão é que é muito melhor, como é aqui nos Estados Unidos, que você decide se você quer ou não. Aqui nos Estados Unidos, nada diz é obrigatório. Se você quer ter férias no seu emprego, você negocia com o seu patrão. Fala, patrão, o negócio é o seguinte, eu quero ter férias. Aí pronto, ele pode aceitar, pode não aceitar. Se você não aceita um trabalho sem férias, você vai e procura outro emprego em outro lugar. Tem lugares que dão férias, tem lugares que não dão férias. Geralmente, onde dá férias, o salário é menor. Onde não tem férias, o salário é maior. Você decide o que você quer. Você quer trabalhar mais e ganhar mais, ou você quer trabalhar menos e ganhar menos, né? A escolha é sua, pessoa que decide o que quer. Essa ilusão de que o governo garante férias, e não tem que negociar não. Você está sendo cendinho. Você perdeu a possibilidade de não ter férias, né? Você agora é obrigado a ter férias, mesmo que você não queira, né? Então, mas o que está acontecendo é isso, à medida que as pessoas fogem da CLT, elas estão indo para a PJ. E PJ sempre foi uma alternativa legítima, tá? Muita gente tenta vender essa ideia de que não, que é PJ, é a pessoa que está tentando enganar, está fingindo que é CLT, um CLT meio PJ, não sei o que lá, que está querendo fugir da CLT. Não, não. As pessoas sempre foi legítimo CPJ, nunca foi proibido CPJ, né? Aí o que está acontecendo agora? Como o grosso das pessoas experimentou e percebeu que PJ é muito melhor do que CLT, o que está acontecendo? Ninguém mais quer CLT. Então, o que está esvaziando aqui, o pessoal está reclamando aqui, ó. Aí a pejotização, o esvaziamento silencioso da justiça do trabalho. Ai, que absurdo, porque o STF agora pode jogar uma pedra, um pá de cal na justiça do trabalho.
A justiça do trabalho sempre foi um absurdo. Nunca deveria existir uma justiça do trabalho como existe aqui no Brasil. Ela só piora a situação dos empregados. Não existe em lugar nenhum do mundo esse tipo de coisa, tá? Ah, você tem varas do trabalho, uma vara, uma ideia da mesma justiça. Aqui no Brasil tem essa ideia maluca de uma justiça diferente. E por quê? O pior é o motivo. O motivo é porque, na visão do pessoal, a justiça do trabalho tem que ser uma justiça para ajudar o trabalhador. Caramba, isso não é justiça. Justiça que olha para um lado não é justiça. A justiça tem que ser justa. No momento que você abre mão disso para dizer que um lado está sempre certo e o outro tem sempre que, se você não está fazendo justiça, você está criando custos para a sociedade. O que a justiça do trabalho faz? Eles acham que estão ajudando o trabalhador. Não, porque o trabalhador entra na justiça e ganhou aqui um caraminguado patrão. Olha que lindo, ajudemos o trabalhador. Só que na prática, o que acontece? O trabalhador, o empregador vai colocar isso na planilha de cálculo dele, vai incluir o risco jurídico na parada e vai ter que diminuir o salário para comportar aquele risco jurídico da pessoa entrar na justiça. Resultado final, você tem, como acontece aqui no Brasil, salários extremamente baixos. Por que tantos brasileiros adoram vir aqui para os Estados Unidos para trabalhar aqui? Por que você ganha bem, meu amigo? Esse é o ponto. A justiça do trabalho é tanto custo que coloca para as empresas que acaba o salário sendo achatado. Veja, emprego não é caridade. As pessoas te contratam não é porque gostam de você. Ah, eu vou ajudar o fulano, vou contratar ele. Não, não é assim que funciona. É uma troca. Você faz o seu trabalho, você ajuda a empresa, você faz a empresa crescer e em troca a empresa te dá dinheiro. Isso é o trabalho, né? É uma coisa pela outra. No momento que você torna a coisa uma caridade, né? Não que o patrão tem que dar tudo para o empregado, você acaba desvirtuando a coisa, piorando a situação para o empregado. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque o pessoal fala assim, não, tá, mas está falando aí que é ruim para o patrão. É ruim para o patrão, mas o patrão é rico, o patrão tem como se contornar a coisa. O empregado é que se sempre. A parte mais fraca sempre se. Não adianta achar que a justiça do trabalho vai resolver isso, né? Então, o que está acontecendo com a justiça do trabalho? Ela está sendo esvaziada não porque alguma coisa ruim está acontecendo, mas ao contrário, porque ela sempre foi errada. E agora as pessoas estão percebendo o erro que é a justiça do trabalho. A idiotice que é você ter que forçar empresas a gastar dinheiro com o empregado e sem a compensação adequada, sem a negociação livre entre as partes, né? Tá aqui o pessoal do Migalhas aqui chorando, mas chorando lágrimas e mais lágrimas. Nessa aqui, ó, o parecer da PGR diz que defende a pejotização e a competência da justiça comum. Então, isso que aconteceu, né? Que acontece? Já há um tempão, o STF determinou que pejotização, que o trabalho PJ, é legítimo, é válido, que não tem esse negócio, e se o trabalhador PJ quer entrar na justiça, entra na justiça comum. Ou seja, é como é no mundo inteiro. No mundo inteiro é assim. Se você tem um problema com seu patrão, é lógico que pode ter problema com o patrão. Sempre pode, né? O patrão te prometeu X e não pagou X. Então é um problema, você entra na justiça. Eu não estou dizendo que o empregado não pode entrar na justiça, só que ele entra na justiça comum, né? Como é no mundo inteiro. Você pode até ter uma vara especializada em trabalho, mas a justiça é a mesma.
os princípios da justiça, de equidade, coisa e tal, são os mesmos. E é o que está sendo colocado aqui. Sempre houve essa definição. Aí o que aconteceu? O pessoal da Justiça do Trabalho começou a contestar isso daqui, a brigar, a dizer que não, que tem que ser na Justiça do Trabalho, porque é pejotização, é um absurdo, e querem acabar com a CLT. Não, o que está matando a CLT é que a CLT é uma bosta que não ajuda ninguém. É isso que está matando a CLT já. E demorou, tá? Demorou muito esse troço CLT de quando? 1940, né? Uma idiotice daquela época que já devia ter acabado há muito tempo no Brasil, mas, né, foi com a propaganda da esquerda e o pessoal meio bobinho. Ai, não sei, eu acho que a CLT garante direitos. Eu tenho os direitos da CLT, vou lutar pela CLT. Até hoje o pessoal tinha, só que agora mudou. Por que mudou? Porque as pessoas perceberam, começaram a perceber a merda que é a CLT, que não serve para bosta nenhuma. Aí agora tá o Sakamoto chorando aqui, querendo dizer que o STF pode acabar aqui, ó. A Procuradoria-Geral da República enviou um parecer ao STF, dando aval a uma decisão que poderá transformar o emprego formal com férias, 13º trabalho, limite de jornada em uma exceção para muitos trabalhadores. Acorda, Sakamoto. Isso já aconteceu. Tá todo mundo cagando para a CLT por decisão dos trabalhadores. Os trabalhadores preferem PJ. É por isso que está acabando a CLT. Vocês vendem a CLT como uma proteção para o trabalhador quando ela não é. Ela é um estorvo para o trabalhador. Ela é uma piora na situação do trabalhador, né? O que, ao defender que a justiça comum e não a justiça do trabalho é responsável por julgar conflitos contratuais com CNPJ, o STF, a PGR, afasta o direito do seu princípio fundante da proteção. É aquilo que eu falo para vocês que é uma besteira. Justiça tem que ser justiça. Tem que pegar os dois lados, ver quem está certo, quem está errado. Justiça que protege um lado não é justiça, é custo. Envolve ineficiência no mercado de trabalho, envolve ineficiência na economia, não ajuda em nada. A justiça do trabalho tinha que ser extinta completamente. E é lógico, né? Não tem como demitir funcionário público. Então, beleza, incorpora os juízes do trabalho na justiça normal e pronto. E acabou. Vira uma justiça só e resolve-se esse problema. Acabou. Não tem. Não precisa mais desse negócio de justiça do trabalho. Já era para ter acabado isso há muito tempo no Brasil. É um absurdo existir essa lambança de justiça do trabalho no Brasil ainda, né? E detalhe, o governo Lula tá pressionando o STF. Olha só o que diz o Lula aqui, ó. Lula diz a ministros do STF que está preocupado com os desgastes da corte, né? Tá dizendo que não, que a corte está muito desgastada. Tem que tomar decisões para melhorar a posição de vocês. Decide aí a favor da CLT contra o PJ, que vai melhorar a posição de vocês. O Lula falando isso, o Lula mais sujo que pau de galinheiro, falando que o STF está desgastado, não sei o que lá, é essa parada toda aqui que eles estão querendo garantir sobrevida à esquerda, porque a esquerda que vende essa ideia de que nós te demos direitos, o lado positivo da coisa é que eles não vão conseguir isso, que vai ser visto mesmo que a esquerda ganhe essa parada e a CLT seja considerada válida. Veja, não vai acabar a CLT, tá? O que vai acontecer só é que a decisão é do empregado. Se o empregado quiser ser PJ, ele é PJ. Se ele quiser ser CLT, ele é CLT. Continua tudo do mesmo jeito, né? Mas o que eles estão colocando aqui é exatamente isso, que não, que tem que proibir de ser PJ, tem que ser tudo CLT,
tem que forçar a CLT em todo mundo. E o que vai acabar acontecendo com isso é piorando a situação do trabalhador para todo mundo, né, no final das contas. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo.